E aí, queridos, tudo bem? 41º dia de isolamento social e o meu amigo Sebastião, professor de matemática, com quem eu trabalhei no colégio curso QI e no tradicionalíssimo colégio de São Bento, aqui na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, me pediu para falar sobre o Marechal Philippe Pétain, né? É legal que algumas pessoas estão mandando aí sugestões, né? Fala sobre esse assunto, sobre aquele outro. Eu já tenho aí uma pequena lista, né, de assuntos que eu vou trabalhar. Eu vou falar de Brasil colônia, eu vou falar de comunismo, né? Ameaça comunista, medo do comunismo, todo mundo é comunista, anarquismo e outros assuntos históricos, enfim, nesse nosso canal, tá? Bom, quem foi Philippe Pétain? Philippe Pétain é uma das figuras mais emblemáticas da história da França no século XX. Philippe Pétain, ele foi comandante militar, ele foi marechal da França nas duas guerras mundiais. Só que de uma maneira até irônica, né, contraditória, paradoxal, o Pétain cumpriu papéis bem diferentes nas duas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, Philippe Pétain foi apelidado de Leão de Verdun. Por que Leão de Verdun? Verdun foi uma das batalhas mais emblemáticas da Primeira Guerra Mundial. Tá? E o Pétain é considerado um herói, pelo menos na Primeira Guerra, por ter conseguido barrar o avanço das tropas alemãs na região de Verdun. A Batalha de Verdun e a Batalha do Somme são duas das batalhas, sem dúvida, mais importantes, pelo menos em território francês, na Primeira Guerra. E o Marechal Philippe Pétain, ele também era reconhecido, pelo menos na Primeira Guerra Mundial, como um oficial que se importava muito com os seus soldados, né, com os seus subordinados, tentava minimizar, reduzir perdas, baixas. Isso, claro, acabou fazendo com que tivesse uma fama, né, de general competente, de bom administrador, sei lá, um homem que a sorte sorria, né, um homem vencedor. Só que na Segunda Guerra Mundial a gente vai conhecer uma outra face, né, enfim, uma outra história do Marechal Philippe Pétain. A gente sabe que a Alemanha, no início da Segunda Guerra Mundial, apresenta ao mundo uma nova forma de fazer guerra, uma nova estratégia de guerra, que ficou sendo conhecida, apelidada de Blitzkrieg, ou seja, uma guerra rápida, uma guerra relâmpago. E a Blitzkrieg consistia basicamente num ataque coordenado entre a Luftwaffe, a Força Aérea, e as divisões de tanques, os tanques Panzer. Então a Força Aérea avançava, destruía as defesas inimigas, os tanques varriam aquilo que ainda tinha, digamos assim, sobrado, que não tinha sido atingido, e só depois vinha infantaria, só depois vinha homem a pé. Dessa forma, né, considerada inovadora, pelo menos para os padrões da época, a Alemanha venceu rapidamente a Polônia e depois redirecionou a sua máquina de guerra, né, a sua Blitzkrieg, contra a Europa Ocidental, e em pouco tempo também ocupou Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e, claro, a grande joia da coroa, o grande alvo, a França. Quando Hitler ocupou a França, aí começa a surgir ou ressurgir a imagem do Marechal Philippe Pétain. Mas se Philippe Pétain foi um herói para os franceses na Primeira Guerra Mundial, agora ele tem um papel, digamos assim, bem distinto, bem diferente. Pétain, na Segunda Guerra Mundial, vai se tornar sinônimo de colaboracionismo. Na verdade, o colaboracionismo não foi um fenômeno exclusivamente francês. O colaboracionismo foi um fenômeno que ocorreu em praticamente todos os países ocupados pela Alemanha nazista. O colaboracionista, essa figura detestável, essa figura odiosa, era aquele indivíduo que não era alemão, mas colaborava com o esforço de guerra nazista. Tá? A gente vai ter casos famosos de colaboracionismo na Noruega, na Dinamarca,
na própria Polônia, tá? E o Petain vai fazer parte, enfim, desse universo, desse mundo. Monte, por que, enfim, muitos indivíduos aderiram ao colaboracionismo? Cara, por razões diversas, né? Apreço pelo nazismo, desvio de caráter, alimentados por uma retórica, um ódio contra o comunismo, contra os judeus, etc. Esse é um tópico, esse é um assunto que a gente até pode trabalhar depois com mais tempo, né? Vale a pena falar sobre isso. Tem um livro muito interessante, mas é um livro denso, é um livro difícil realmente de ser lido, chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler, em que o autor trata um pouco sobre essa história do colaboracionismo. Tá? Mas enfim, o Hitler era um grande fã de Paris, né? Um dos grandes sonhos de Hitler, e um outro sonho que felizmente ele não conseguiu concretizar, era transformar Berlim numa cidade tão grandiosa quanto Paris, quanto a Cidade de Luz. Tá? Ele era um fã do urbanismo, da arquitetura parisiense. E aí o Hitler faz um acordo com o Petain. O Petain vai se submeter a um acordo com Hitler. A maior parte da França, cerca de 2/3 da França, ficariam sob ocupação alemã, sob ocupação nazista. Basicamente o norte da França e o oeste da França, incluindo, claro, a capital Paris. E o oeste da França era uma região considerada muito importante, muito estratégica para o esforço de guerra alemão, porque o oeste da França, claro, tinha uma proximidade geográfica, né, uma proximidade maior com o território da Inglaterra, com o Reino Unido. E os alemães poderiam utilizar as pistas dos aeroportos franceses para lançar também as suas aeronaves, os seus bombardeios contra o território inglês. Então a Alemanha passaria a ocupar o norte da França, né, o oeste da França, e aí o Marechal Philippe Pétain controlaria, administraria cerca de 1/3 do sul da França e as regiões coloniais. A gente sabe, né, que a França, ainda nessa época, administrava várias colônias na Ásia e na África, né? Basicamente na Ásia e na África. Na América ainda tinha alguma coisa, no continente americano, mas as grandes colônias francesas eram a Indochina, né, basicamente aí a região do Vietnã, mas não apenas a região do Vietnã, mas era a área mais importante, e colônias do continente africano, como por exemplo a Argélia. Né? A Indochina e a Argélia, enfim, eram as grandes áreas, pelo menos as mais importantes. Tem um filme antigo, né, um filme preto e branco, daqueles filmes da velha Hollywood, chamado Casablanca, que faz referência a Pétain, que faz referência à chamada República de Vichy. Monte, o que seria a República de Vichy? A República de Vichy seria essa administração do Marechal Philippe Pétain, que pegaria o sul da França e as regiões coloniais. Tá? O nome é República de Vichy por conta da cidade, por conta da capital da França colaboracionista. Algumas pessoas devem ter referência a Vichy, porque Vichy ainda hoje é uma famosa marca de cosméticos. Vichy também é famosa pela só água mineral. No filme Casablanca há uma referência, né? A água mineral de Vichy. Enfim, um personagem que era um colaboracionista, em algum momento ele fica num dilema, né, interno, ético, moral, de colaborar com os alemães, e ele pega aquela garrafa onde está escrito Vichy e joga no lixo. Tá? Um simbolismo, né, de repúdio ao colaboracionismo. Então, mas há um argumento, né, que não se sustenta, tá, que não é sólido, de que o Pétain teria feito um acordo, teria, enfim, se submetido aos caprichos, né, aos mandos de Hitler, para poder proteger a França da sua destruição, né, de uma perseguição nazista, de um mal maior. Por que esse argumento não se sustenta? Porque o Pétain vai acabar se revelando
um indivíduo extremamente autoritário e antissemita. Um dos principais pontos da República de Vichy, do colaboracionismo do Pétain, é que antes mesmo do Hitler, enfim, exigir, pedir ou solicitar algum tipo de ação contra os judeus franceses, o Pétain já se antecipa e em outubro de 1940 inicia a publicação de uma série de atos, de decretos, restringindo a cidadania ou simplesmente retirando a cidadania dos judeus franceses. Ou seja, o Pétain seria um colaboracionista também em relação ao Holocausto, ao extermínio dos judeus. Cerca de 149 mil cidadãos franceses que professavam a religião judaica teriam sido deportados pela República de Vichy para os campos de concentração, para os campos de extermínio. Tá? Claro, o Pétain também passa a perseguir os esquerdistas, os comunistas e os membros da resistência francesa. Ou seja, se de um lado houve o colaboracionismo, se de um lado havia, né, aqueles franceses que colaboravam com os nazistas, né, com os alemães, havia também franceses que arriscaram suas vidas e suas fortunas para enfrentar essa situação de ocupação alemã. Outra coisa que demonstra que o Pétain era um indivíduo, né, claramente alinhado com ideias de extrema-direita, com ideias autoritárias, antissemitas, era o slogan da República de Vichy. A gente conhece o famoso quadro de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, em que a liberdade é retratada como uma mulher com os seios nus, com um barrete frígio, né, um símbolo republicano, um símbolo de sans-culottes, carregando o estandarte, o pavilhão francês tricolor. Por que tricolor? Porque cada cor suscita um princípio da revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade. Você tem aquela moça com os seios nus, aliás, aquela moça tem nome, ela se chama Marianne, a nossa Mariana, guiando o povo, né, sobre os corpos, os cadáveres da aristocracia. O interessante dessa obra é que a Marianne não tem um pedestal de mármore, de granito, ou de alguma matéria-prima nobre. O pedestal da Marianne são os corpos da nobreza, da aristocracia, né, dos homens mortos pela Revolução. E no canto, de uma maneira assim esfumaçada, né, muito discreta, a silhueta da Bastilha, da prisão do antigo regime. Então, se o Delacroix ele conseguiu materializar de uma maneira belíssima, brilhante, os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, o Marechal Philippe Pétain ia reverter isso. O Marechal Philippe Pétain substituiu os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade por trabalho, família e pátria. Queridos, não se esqueçam disso. Todo regime autoritário, todo regime de extrema-direita, ele tem uma pegada conservadora, tá? Ele tem uma pegada nacionalista. Por exemplo, no regime fascista de Benito Mussolini havia um slogan: crer e obedecer. Ou seja, você tem que acreditar no líder, acreditar no chefe, acreditar no mito. Se você critica o líder, se você critica o Führer, se você critica o mito, o governante, aí você é qualificado, né, de uma maneira pejorativa, como um esquerdista, um comunista, um subversivo, ou seja, alguém que tem que ser combatido, alguém que tem que ser retirado, né, da sociedade, do seio da coletividade. Trabalho, família e pátria, substituindo liberdade, igualdade e fraternidade. A ideia de que os franceses não deveriam questionar os líderes. A ideia de que os franceses deveriam simplesmente trabalhar. Não interessa o que está acontecendo aí no mundo, não questione, não pense, não seja subversivo, trabalhe.
né? Você tem que trabalhar, tem que ir para a rua, tem que se expor, tem que colaborar, contribuir para o crescimento, para o engrandecimento da nação. É uma coisa, claro, extremamente restritiva, né? Não convida o indivíduo a refletir, a criticar. Família, claro, num modelo, né, monogâmico heterossexual. Essa é outra questão interessante, né? Porque toda ditadura, ela também é moralista em termos sexuais. Então qualquer opção, qualquer desejo, né, enfim, qualquer vontade sexual que fuja desse modelo de família monogâmica heterossexual também tem que ser combatido, também tem que ser exterminado, eliminado. Uma das vítimas dos campos de concentração, uma das vítimas do nazismo, foram os homossexuais. Tá? Havia inclusive uma insígnia, né, um triângulo rosa para qualificá-los, para defini-los. Agora o Pétain, como bom moralista, ele era um hipócrita. Porque o Pétain tinha a fama de mulherengo, né? O Pétain tinha a fama de ter várias amantes. Isso, na verdade, antes da República de Vichy. Até porque quando ele assume a República de Vichy, no início da Segunda Guerra Mundial, ele já é um homem idoso. Tá? Ele já é um homem aí com 80 e tantos anos. O Pétain morreu com 94 anos em 1951. Então, na época da guerra, ele já era um octogenário. Então, você vê um governante que fala tanto sobre família, 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 mas ele mesmo não era exatamente, digamos assim, um bom moço, né? É muito comum isso. O próprio Mussolini também, o Mussolini quando morreu, quando foi fuzilado em Milão ao final da Segunda Guerra Mundial, é um outro tema que a gente pode trabalhar, ele também tentou fugir com a sua amante e não com a sua esposa. Muitos governantes são assim, tem um discurso moralista, mas enfim, tem relações privadas particulares que não são exatamente, né, aquele padrão que eles propagam, aquele padrão que eles defendem. E pátria nacionalismo é uma característica típica dos regimes fascistas, né? A ideia da pátria acima de tudo, né? A França acima de tudo, acima de todos, etc. Bom, a guerra acaba em 45, eu não vou mais me alongar muito, e quando a guerra acaba em 45, o Marechal Philippe Pétain será preso, ele se entrega às tropas francesas, né? Ele teve pelo menos essa dignidade de se entregar às autoridades francesas que serão constituídas ao final da guerra, sob a liderança do general Charles de Gaulle, e o Pétain será julgado por colaboracionismo. Uma coisa interessante é que muitos franceses, após a Segunda Guerra Mundial, serão condenados por colaboracionismo e seriam fuzilados. O Pétain foi condenado a fuzilamento. Na verdade, além de ser condenado à morte, ele também foi condenado à degradação militar. Degradação militar é uma coisa, né, que mexe com os brilhos, né, com a honradez, com a honra do oficial. Porque a degradação militar significa perder a patente, né, perder as honrarias, enfim, perder tudo aquilo que foi conquistado ao longo de uma vida militar. Mas o Pétain, apesar de ter sido condenado à morte, ele não foi fuzilado, ele não foi executado. Por quê? Porque já era um homem de idade avançada, né? Ou seja, o governo francês irá conceder ao Pétain aquilo que provavelmente ele não concedeu aos judeus franceses, aos comunistas franceses, à resistência francesa. Humanidade, clemência. Aquilo que ele negou a outros, o novo regime francês iria conceder a ele. Ele não foi fuzilado, ele não foi executado, mas ele seria condenado à prisão perpétua, de modo que ficaria na prisão 6 anos. Né? Ficou na prisão apenas 6 anos, porque, como eu já mencionei, ele já era um homem de idade avançada e morreu de uma maneira muito triste, muito degradante, tendo lapsos de memória, né? Tendo certamente algum tipo de doença não diagnosticada, ligada aí à perda da memória, à perda das atividades cognitivas. Ok, queridos? Então, amigo Sebastião, meu amigo professor de matemática, né? Com quem eu dividi muitas turmas há muito tempo, cara, obrigado por essa sugestão. Fazia tempo aí que eu não falava sobre Philippe Pétain
e eu acho que é um tema que, por incrível que pareça, tem muito a ver com a política brasileira, com o que a gente está vivendo hoje. Beleza? Então é isso aí, queridos. Muito obrigado, tá? Fiquem em casa e até o nosso próximo vídeo.